Pastor André, por favor. Silvio, futuro pastor. Ah, mano, ó. Botei fé, hein, velhinho? Botei fé porque o pastor André falou que você é o cara, mano. Botar pra sentar nessa cadeira aqui, ou ele não gosta de você. Fica aí, com vontade. Ou ele não gosta de você, ou ele tá afim mesmo de investir na tua vida, mano. Eu tô achando que ele tá afim de investir na tua vida aí. Galera, vocês já conhecem esse momento, já não? Esse momento é o seguinte, é o papo reto que a gente dá lá no Rio, a gente fala papo reto, né? Aqui acho que a gente está implantando ainda. É o painel de debates, que foi do outro congresso. Então você vai ter a oportunidade de fazer perguntas para esses caras aqui. Esses caras aqui já vivem relacionamento discipulador já há algum tempo. Para mim já é referência. Tenho sugado aí do pastor André e tem abençoado muito minha vida aqui na igreja. E você vai ter a oportunidade agora de fazer suas perguntas. O que tu vai fazer? Vai levantar tua mão. Alguém aqui da igreja, a Lilian, a Jaque aí, vai ver sua mãozinha levantada, vai te dar uma caneta e um papel como esse aqui. Eu já tenho as minhas. Já tenho as minhas, pastor. Para começar. Mas você tem a oportunidade. Talvez tenha algo que você precisa saber sobre esse tema, ter relacionamento discipulador, e você vai fazer para esses caras aí a pergunta. É o seguinte, é uma pergunta minha, rola aqui comigo, e desde que eu conversei com o pastor André, eu e a Jaque, lá em Curitiba, eu venho orando e pedindo a Deus para que Ele possa assim, me orientar em relação aos PGMs. Nós chamamos aqui de PGMs, muitos chamam de GP, já chamei de GP também, de célula. Qual é a crise, cara? Fazer misto, né, com meninas e meninos, ou não, entendeu? É a crise. Nós aqui, nós fazemos mistos, né? E, assim, eu quero saber de você, Silvio. Como é a sua experiência? E fala um pouquinho sobre isso. O que você pode... Se apresenta aí, mano. Tá solteiro, posso falar? Já sei que tá solteiro. O pastor André tá fazendo minha caveira para vocês aqui. Mas eu sou o Silvio, eu tenho 29 anos, trabalho lá na Igreja Batista do Bacaxiri com universitários, né? E eu trabalho à frente de pequenos grupos. E já queria responder a essa pergunta do pastor Rodrigo. A gente tem caminhado lá para a direção de fazer grupos separados, o que a gente chama de grupos pares. A gente tem líderes homens e líderes mulheres treinados e capacitados para cuidar um dos outros. Então o que acontece? Eles se reúnem durante a semana, marcam um dia, fazem o lanche deles lá, comunitário, todo mundo junto, homens e mulheres, fazem o louvor ali, fazem até um tempo de compartilhar da semana deles, como é que foi. Mas na hora da palavra e na hora de se abrir, de conversar, a gente prefere e tem entendido que é melhor separar. Porque é nesse momento onde o homem ele pode abrir coisas muito pessoais dele, com um amigo dele que está ali, que ele está caminhando, que vai poder orar com ele, vai poder acompanhar ele durante a semana, que talvez se tivesse uma mulher, uma menina ali, ele não ia se sentir muito confortável para se abrir. E também assim com as meninas. Então a gente tem trabalhado com lideranças também pares, né? Os homens liderando homens e mulheres liderando mulheres para que fique muito mais fácil esse compartilhar. Eu queria só aproveitar antes de falar, está sendo passado pela minha equipe um cartãozinho. Receba esse cartãozinho e receba a folha. É um cartão para cada pessoa e uma folha para cada pessoa. Talvez não tenha para todos, então se você é da mesma igreja, compartilha com o pessoal para que toda igreja possa receber, já a gente fala sobre ele. Mas nessa pergunta que o pastor Rodrigo fez, eu diria que seria impossível uma abertura completa das pessoas se ela está envolvida num grupo misto. Então lá na igreja nós trabalhamos com os adolescentes já em grupos dos 13 aos 17, já em grupo separado. Certo? Então meninos com meninos, meninas com meninas. Nos jovens, a partir dos 18, dos universitários, eles se encontram juntos para o tempo que o Silvio falou, né? O tempo inicial, e depois separam para o roteiro e para o tempo do Vida na Vida, que nós chamamos, que é o que você acabou de receber na sua mão. Você recebeu um cartão Vida na Vida e você recebeu uma amostra de roteiro para uma determinada faixa etária. Talvez você esteja com a faixa etária de 13, de 14, 15, 16 e 17, universitários ou o pessoal do mercado de trabalho. Tá? Então, o que acontece? Para a gente hoje seria um retrocesso nós voltarmos e trabalharmos com grupos mistos, óbvio, para a nossa situação, por causa da questão da abertura, do envolvimento, até para que possamos ter mais conivência no Vida na Vida.
Então a gente prefere trabalhar separado por isso. E isso tem gerado para a gente uma unidade muito maior dos nossos adolescentes. Muito maior. Então, para a gente é muito importante esse processo da separação. Eu sei que para algumas igrejas onde o número de pessoas é menor, então você tem que trabalhar com aquilo que você tem. E se hoje você não tem condição, não tem problema. Você vai orar para que Deus te dê a condição e através da multiplicação você já começa a sonhar na multiplicação, você começar a perceber que talvez você vai conseguir colocar as meninas de um lado, os meninos do outro e trabalhar. É mais fácil você trabalhar com faixas etárias diferentes, mas o mesmo sexo, do que faixas etárias iguais e de sexos diferentes. Entendeu? Então é melhor você ter um grupo maior com faixas etárias diferentes do mesmo sexo, do que se você tem um grupo, né, do mesmo sexo maior. Tá já? Show. O pastor falou sobre uma coisa também que estou pensando em já começar a fazer, que é o Vida na Vida, já na reunião do PGM. E já emendando as duas perguntas aqui, ó, o RD começa dentro do PGM ou de fora para dentro? Olha, nós temos, meio afundado aqui na cadeira, nós temos dois tipos de RD, de relacionamento discipulador na nossa igreja. Um deles é de fora para dentro. Eu digo de fora para dentro porque é o RD externo que a gente chama, relacionamento discipulador externo. É onde você vai compartilhar com uma pessoa sobre o evangelho, na tua escola, em qualquer lugar. Ele já é o teu discípulo, por mais que ele não saiba que é o teu discípulo, ele já é o teu discípulo, porque na tua mente você já estabeleceu com Deus e com ele uma parceria. Então, ele já é o teu discípulo. Então, o que acontece? Esse é um RD externo, então ele vem de fora para dentro. Só que nós também temos o RD interno, que é o que nós chamamos do Vida na Vida. Porque a proposta do RD externo, ela é evangelizadora. A proposta do RD interno é a caminhada lado a lado, é o pastoreio mútuo. Então, nos adolescentes, ele acontece no dia da reunião do PGM. Então, por exemplo, o nosso PGM tem duração de 2 horas. 1h30 para cumilança e roteiro. E aí, meia hora para o Vida na Vida. Por quê? Porque o adolescente é mais travado quando tem que sair para se encontrar. Por quê? Ele depende do pai. Às vezes, se vem numa cidade grande como é Curitiba, complicada, você não consegue sair de ônibus à noite, etc. e tal. Então, para os nossos adolescentes, fica mais fácil se eles fizerem o Vida na Vida no próprio PGM, porque não gera uma nova agenda. Para os jovens, alguns fazem no PGM, outros não, porque ele já tem carro, já tem a liberdade de sair mais tarde, já junta com a galera ali, ele tem a liberdade de agendar num outro horário, então é mais tranquilo para ele. Mas não existe uma regra, ou o que é melhor, o que é assim. O que eu diria que é melhor é aquele encontro independente do PGM. Gente, deixa eu só explicar um negócio. Na nossa igreja, nós não tivemos uma influência muito grande, né, do G12 na nossa igreja. Muito grande, não, nós não tivemos influência nenhuma. Então, se em algum momento eu falar célula, me perdoem, tá? A gente está ainda naquela transição de célula para PGM. Nós usamos o nome de célula na nossa igreja, mas sem nenhuma referência a G12, porque nós tivemos nenhum contato com eles. Então, de vez em quando sai um nomezinho célula, me perdoem por isso. O nome é Pequeno Grupo Multiplicador. Inclusive, é o nome que mais se adequa e que é a identidade real daqueles grupos que nós temos, que é um pequeno grupo que se multiplica, né? Enfim, voltando para o nosso assunto. Então, o que acontece? Preferencialmente, o encontro seria melhor se fosse independente do pequeno grupo. Mas para não gerar uma nova agenda, a gente pode aproveitar um encontro do pequeno grupo para fazer ali já o Vida na Vida. Então é mais ou menos assim. E aí, o que a gente faz? Posso apresentar já aqui, pastor? Nós usamos alguns instrumentos. Por exemplo, perdão, gente, pastor é uma desgraça, tem que ficar em pé. É assim, ó. Você vai dizer assim, pastor, qual é o material de discipulado que você usa? Não tem um material fixo, certo? Vamos começar um discipulado, aí o Silvio vai pegar o material X e vai trabalhar. Nós passamos para vocês alguns cartõezinhos pequenininhos, certo? Você tem aí na sua mão. São 12 perguntas divididas em 4 cartões, cada um deles com 3 perguntas. O que nós usamos esse cartão para fazer? Ele é um cartão de direção. Alguns pegaram aí perguntas sobre família, outras sobre relacionamento com Deus, outras na área sexual, outras na área do teu trabalho evangelizador. Ele é praticamente dividido nessas 4 áreas. São perguntas que vão iniciar o bate-papo da vida discipuladora. Certo? Então a gente usa o cartãozinho, deixa na carteira, chega lá, bate um papo sobre esse. Aí na outra semana usa o outro. Na outra semana usa o outro. Algumas vezes você vai parar na primeira pergunta e é na primeira pergunta que você vai ficar. Por quê? Porque é ali onde está a crise. Ou você não vai usar nenhum dos cartões.
porque naquele momento houve, sei lá, o cara está enfrentando luto, ou ele acabou o namoro, ou ele perdeu o emprego, ou sei lá o quê. Então você vai trabalhar aquilo que você está vivendo na hora com o cara. Então vida discipular é isso. É aplicação da Bíblia na realidade do caboclo naquele momento. Se ele está enfrentando isso ou aquilo, é aquilo que a gente vai trabalhar. Tá joia? É óbvio que o que nós queremos é um processo de crescimento, de amadurecimento na palavra, mas isso acontece na escola bíblica. Não no Vida na Vida e não no pequeno grupo. Crescimento bíblico é na escola bíblica. Tá? O pequeno grupo não tem esse foco, apesar dele ter adoração, que engloba o roteiro, que vocês receberam uma amostra deles, e engloba também louvor. Mas não é estudinho. Isso é muito importante. Tá bom? E aí nós usamos ainda outros livros, que a gente vai depois, sei lá o que a gente vai fazer, o pastor vai decidir aí se a gente vai sortear. A gente usa esse aqui, ó, a Batalha de Todo Adolescente. Trouxe 2 ou 3 exemplares para a gente sortear. A gente usa os Sementes, né? Também discipulado básico, principalmente para quem está chegando. A gente usa o Retorno à Santidade, livro muito legal, muitos de vocês conhecem, é muito bom. E nós usamos também isso aqui, ó, Mentores Segundo o Coração de Deus. Muito bom esse livro também para a gente usar. Então são livros que nós usamos no processo. Trouxemos alguns para a gente compartilhar aí com vocês. Show, pastor, já chamar de pastor Silvio, mano. Já pode já, né? Consagrados ano que vem, né? Mano, quem pode discipular? Quem pode discipular? Qualquer um. Qualquer um. Eu nasci na igreja, né? Então eu vim muito dessa ideia de que cabia tudo ao pastor. Era o pastor que tinha que discipular todo mundo, era o pastor que tinha que acompanhar todo mundo. Mas pensa, pastor André, por exemplo, na nossa juventude, ele não tem a condição de tempo de discipular todo mundo. E às vezes você vai querer cair numa estrutura, por exemplo, então é o líder que vai discipular. Mas não é, o pastor mesmo falou aqui do sacerdócio de todos os santos. Todos nós somos crentes, somos discípulos de Jesus, nós que temos esse relacionamento com Ele, todo mundo tem alguém para oferecer. Todo mundo tem algo para oferecer. Então se você tem esse relacionamento com Ele, você está na palavra, e você tem o que oferecer, não tem por que a gente achar que é só quem tem mais tempo de igreja, só quem está fazendo um seminário, só quem conhece bastante. Não. Então qualquer um pode oferecer ou pode discipular. Não tem muito segredo, não. Então, você já respondeu a segunda pergunta aqui dessa pessoa, que quem é que pode autorizar alguém a discipular? A consciência dele, né? Se ele está pronto. O que o Silvio falou é totalmente verdadeiro. A gente entende que Deus chamou a cada um de nós para fazermos discípulos. É óbvio que como líderes nós temos a maturidade e o entendimento de que, por exemplo, se o Felipe aqui, ó, gente firme aqui, ó, o Felipe acabou de conhecer Jesus, se converteu ali e tal, é óbvio que a gente não vai jogar no colo do Felipe um trabalho que ele ainda não está pronto para fazer. Então o que acontece? Talvez o Felipe vai acompanhar o Silvio ou o Paulo, ou sei lá quem, no processo de discipulado para ele aprender como é. Ele sendo discipulado e ele aprendendo. Mas nós já discipulamos no entendimento de que aquele nosso discípulo já está sendo ensinado a discipular. Então, eu já estou preparando ele para que em algum momento ele já comece a discipular um próximo. Por quê? Porque o Felipe está caminhando comigo, eu quero que o Felipe já comece a falar de Jesus para os amigos dele na escola. Então já o Felipe vai ter um cara junto com ele. E talvez o Felipe no início não consiga caminhar sozinho, mas eu vou caminhar com o Felipe. Então eu, junto com o Felipe, vamos discipular o João, amigo dele, que acabou de chegar da escola, que aceitou a Jesus, que está caminhando ali. Só um pouquinho, desculpa, pastor, mas eu tenho uma história um pouco engraçada para contar para vocês dessa de quem pode discipular, né? Claro que a gente tem que se adaptar a essa nossa realidade. Tinha um jovem lá da igreja, há cerca de uns 2 anos. Ele estava naquela ânsia de, eu preciso falar de Jesus, eu preciso fazer discípulo. E um dia ele estava no ponto de ônibus, ele tinha 18 anos. Encontrou um jovem de 40 anos, né? E começou a falar de Jesus para ele ali, e o cara se interessou. E foi na igreja, foi no nosso culto de jovens. Só que ele, na cabeça dele, tinha, eu tenho que discipular esse cara de 40 anos. Então imagina você, né, não estou aqui desprezando ninguém que tem essa idade, mas é um pouco complicado. Ele com 18 estava ali no dilema dele de que curso ele ia fazer, qual faculdade ele ia fazer, e o cara com 40 já tinha família, já era separado, sei lá, a história da vida dele. Então, né, ele pode discipular, mas é o que a gente falou para ele, cara. Beleza, você
trouxe esse cara para cá, agora a gente se compromete a arranjar alguém que esteja na mesma fase que ele, para você mesmo não se frustrar, não acontecer alguma coisa que venha a prejudicar ele. Show, mas safou de uma pergunta difícil, mano, porque a gente tá trocando aqui, né? A gente tinha combinado difícil pra você, mas como você respondeu agora, vai cá pra ti, mano. Manda ver. Olha só que pergunta, hein, velho. Como reagir se uma pessoa está pregando aos seus discípulos conceitos diferentes e contra o pastor da igreja? Eu creio que a Bíblia nos ensina, lá em Mateus 18, de que se eu tenho um problema com alguém, eu sei que alguém tem um problema comigo, eu vou resolver o problema com essa pessoa. Se não resolver, eu levo alguém junto, se não, eu levo o conhecimento da igreja. Então eu acho que todo e qualquer problema que nós tenhamos na igreja, o principal método de resolução é aquele do sentar e em amor conversar. É óbvio que dentro de uma igreja nós não vamos pensar da mesma forma. Muito claro isso. O Silvio, que trabalha comigo, lado a lado, ele não pensa da mesma forma que eu penso em algumas áreas. Nós estamos alinhados em muitas, mas nós não pensamos da mesma forma em tudo. Então o que acontece? Se tem alguém que é um líder de PGM, que ele está ensinando alguma coisa que vai de encontro aos princípios da igreja, ou de encontro ao pastor, o que deve acontecer é você sentar e conversar com essa pessoa em primeiro lugar. Você tem uma diretoria, você tem uma liderança na igreja a qual você pode usar. Você pode chegar junto dela. Né? Então nós fazemos isso. Hoje mesmo nós estamos com um processo, né? Não se engane, nós temos PGMs que fecham. Nós fechamos PGMs. O Silvio fechou um PGM da área dele, porque não estava caminhando da forma que nós queríamos, virou um clubinho. Tivemos um outro PGM de uma outra área que o caboclinho que estava à frente não era parceiro da igreja. Ou seja, ele não ensinava o que era viver igreja, o que era ser igreja, o que era ser fiel a uma igreja. O que aconteceu? Tiramos a liderança. Acabou. Então a gente vai, a gente tem uma reunião, a gente tenta consertar, óbvio, a gente tenta trabalhar. Se não deu, nós entramos e dissolvemos a célula. E aí a gente pega aqueles membros e eles são absolvidos em outros PGMs. Perdão, gente, pelo trocadilho aí. Mas eles são absolvidos em outros PGMs. Então é assim mais ou menos que a gente funciona. Sempre teremos, gente. Não pense que todo mundo pensa como eu penso lá na minha igreja, não. Quanto maior o grupo, mais cabeças pensantes, né, e de formas bem diferentes da sua. Amém. Quando o PGM não cresce com cristãos maduros, pessoas já estão na caminhada cristã já há algum tempo já, o que fazer, né? Deixar na mão de Deus, não fazer nada? Quando o PGM não está crescendo. O que acontece? O PGM, na nossa igreja, e gente, eu quero passar para vocês o princípio que nós estamos vivendo na nossa igreja, tá? Então, por favor, não pense que você tem que fazer exatamente da forma como nós fazemos. Nós estamos trazendo princípios, esses são bíblicos e esses a gente vive, né? O fazer discípulo não é negociável, né? Mas às vezes a forma como você absorve, dissolve, cria, estabelece multiplicação ou não, é metodologia. Então, por exemplo, na metodologia da multiplicação, nós temos estabelecido uma multiplicação compulsória da nossa igreja anual. Então, uma vez por ano você multiplica. Ponto final. Certo? Não multiplicou, essa célula é considerada por nós célula doente. Então, ela começa a ter um tratamento diferenciado. Certo? Então, essa é uma forma da gente estabelecer objetivo e alvos para aquela liderança celular ou de pequeno grupo. Ela já sabe que no momento X eu vou multiplicar, ou seja, a minha cosmovisão está mudada, porque eu entendo que o meu pequeno grupo ele não é um clubinho. Ele é um pequeno grupo facilitador para o alcance de pessoas. Então, ao invés da pessoa que às vezes trava para ir na igreja, vai na sua casa, né, vamos usar o pequeno grupo, porque ele vai na sua casa. Então, a gente pega ali e usa, né, essa estratégia. Mas o que acontece? Se ela não multiplicou, ela se torna uma célula doente. Porque as pessoas não estão entendendo qual é o princípio bíblico para a vida dela. E aí você tem que trabalhar com o ensinamento da palavra. O pequeno grupo que eu participo, né, na sexta-feira a gente se encontra e eu estava conversando com o líder lá do pequeno grupo sobre essa multiplicação. Gente, é maravilhoso o tempo que a gente tem lá sexta-feira. A gente já virou meio que uma família, né? A gente é amigo, a gente se abre ali, a gente brinca, a gente faz até programações fora desse tempo de pequeno grupo ali. Mas cai naquele perigo que o pastor tinha falado antes de virar um clube. E foi o que eu conversei com o líder lá. Falei, gente, onde é que está
esses nossos RDs? Cadê a turma da nossa faculdade? Cadê a turma da nossa vizinhança? Porque senão acaba virando mais uma agenda de igreja que a gente tem. A gente é o mesmo pessoal que se encontra no domingo, que se encontra no sábado e se encontra na sexta-feira. Então eu tenho falado com eles e eu tenho mesmo tentado dar esse exemplo de levar visitante, de levar gente que eu tô me relacionando. Senão o pequeno grupo não vai cumprir o propósito para que a gente exista. A gente não está ali para se encontrar apenas, para ler, para conversar e para fazer algum outro tipo de coisa. Não, a gente está ali justamente para... Esse é o propósito, esse é o fim da gente se encontrar. Show. Vou matar duas perguntas aqui em uma só. Qual a diferença entre PGM e discipulado? E a outra pergunta aqui, outra colorida, agora amarelinha e rosinha, né? O que fazer quando o seu PGM tem mais não crentes do que crentes? A diferença entre PGM e discipulado e o que fazer quando o PGM tem mais a galera de fora que, né, não se converteu ainda, né? Se você tem mais descrente do que crente, levante a mão para o céu e diga glória a Deus, que você está cumprindo a missão, meu velho. A primeira função do cristão não é fazer pequeno grupo multiplicador. A primeira função do cristão é fazer discípulos. Certo? A estratégia é dentro do pequeno grupo, que facilita o nosso processo. Tá? Então, essa é a grande diferença. O princípio bíblico é o fazer discípulos. Ponto. Né? Os pequenos grupos é uma estratégia que tem nos ajudado a favorecer, a veicular o processo de multiplicação. Certo? Então, ali facilita. Então, por exemplo, se você tem muitos descrentes, né, no seu PGM, e você tem ali talvez 2 ou 3 que sejam cristãos e uns 5 ou 6 que não, o que você faz? Você divide o pessoal no processo do discipulado. Ou seja, esse pequeno grupo ele vai demorar um pouco mais na multiplicação. Mas com 6 meses, 7 meses, você já tem tempo suficiente para preparar o seu grupo para multiplicação. Então, a gente não pode multiplicar... Por exemplo, o meu grupo, e aí eu estou falando agora do meu pequeno grupo, da minha faixa etária. Eu fui líder de um pequeno grupo lá atrás, que o que aconteceu? Ele se multiplicou com muita rapidez. Ele multiplicou uma vez, aí na segunda vez ele multiplicou no mesmo ano, no mesmo semestre. E aí o que aconteceu? No segundo semestre a gente ia multiplicar uma terceira vez. Só que eu freiei o processo de multiplicação. Todo mundo animado, não tinha mais espaço na casa, mas eu freiei o processo por quê? Porque tinham chegado muitos descrentes. E a gente não tinha liga ainda para fazer o processo acontecer. Então eu segurei, a gente dividiu o processo discipulador entre nós, que já éramos cristãos há algum tempo, e começamos esse processo. Inclusive um deles foi discipulado por uma pessoa de fora do pequeno grupo, porque nós não tínhamos mais gente com agenda para poder tomar ali mais um, então a gente pediu ajuda a uma outra. Né? Inclusive depois essa pessoa terminou indo para o outro pequeno grupo, porque criou liga, meu velho, ele vai. Né? Então assim, esse é o processo. Apesar de ser compulsório, é óbvio que a gente trabalha caso a caso. Tem situações que a gente tem que segurar um pouco, porque ela já multiplicou, então a gente tem que segurar até que a liga seja criada, né? A pessoa tenha um entendimento de quem Jesus Cristo é, ela começou no processo de entendimento da sua salvação, participou do batismo, aí a gente começa já a pensar na multiplicação para ela. Legal. Tem uma pergunta aqui que tranquila. O PGM é responsável pela maturidade e crescimento cristão ou esse trabalho é feito no discipulado, pessoal? Eu acho que esse trabalho mesmo de maturidade, de chegar em acontecer esse propósito é muito mais fácil, e eu entendo, o entendimento mesmo meu é no discipulado. Por exemplo, eu faço discipulado com o Carlão, que estava aqui, que é o tecladista. Tem coisas ali que a gente tem, e eu estou caminhando com ele há 3 anos, mais ou menos. Tem coisas que se a gente for enxergar, no crescimento não é só dele, porque esse discipulado que a gente chama de interno, vida na vida, é um ministrando na vida do outro. Não é porque eu sou líder dele que só eu tenho alguma coisa a oferecer. Não, é nessa troca de experiência que a gente vai chegando numa maturidade e a gente vai aprendendo. Então, nesse discipulado é muito mais fácil eu trazer algumas coisas para ele e ele se abrir e eu também poder me abrir com ele e ele trazer algumas coisas que eu possa enxergar de uma outra forma. No PGM em si, não tem como por estar ali muita gente, você daí vai ficar, poxa, por quem que eu sou responsável? De quem que eu vou cuidar? Então fica aquele, deixa que eu deixo, sabe? Então diga que você é um homem aí, um líder, você está responsável por
por 5, 6 meninos ali, mas você pode dividir com aquela pessoa que você já está discipulando, que você está treinando para ser um líder lá no futuro, e ele também poder fazer esse discipulado. Então, eu creio que nesse discipulado, no vida na vida, naquele caminhar, naquele andar diário, é muito mais fácil os dois crescerem nesse sentido. Pastor, só uma coisa. Você tem que lembrar que o processo de maturação de um cristão, ele está inserido em várias situações. Não existe só o processo discipulador. Então, veja só, lá na igreja, como pastor, eu tenho uma expectativa. Qual é a minha expectativa do jovem e do adolescente? Que ele esteja no culto multigeracional, que é aquele de domingo, onde está todo mundo reunido. Eu tenho o entendimento de que ele deve estar na celebração da faixa etária, adolescentes, jovens, o que seja. Eu entendo que ele tem que estar envolvido em alguma educação cristã, em alguma classe de EBD, ou talvez algum curso que esteja acontecendo, enfim. Ele tem que estar no pequeno grupo multiplicador dele, certo? Isso é muito importante. E ele tem que estar envolvido no ministério. Essa é a minha expectativa para um jovem ou um adolescente cristão. São essas 5 áreas que vão contribuir para o amadurecimento dele. Onde o vida na vida, ou o relacionamento discipulador que está inserido no PGM, vai também cooperar para isso. E talvez seja o capitalizador de tudo, porque ele viu o culto dominical, ele viu ali o culto da faixa etária, ele viu ali o ministério, ele vivenciou ali a EBD, aí no vida na vida ele compartilha daquilo. Então ali há o processo de decantação, de explicação, de definição e de crescimento. Então não é simplesmente, só no discipulado que ele cresce? Não. Show. Nós temos 5 minutos, pastores. Então, eu vou dar uma acelerada aqui e as que eu não consegui fazer, a gente deixa para amanhã de manhã. A gente tem as oficinas, né? Tem as oficinas agora, isso aí. E vou fazer mais 2 perguntas que estão aqui, que já estão na mesma pegada. E amanhã de manhã nós começamos com essas que eu já tenho aqui em mãos, ok? Então eu estou seguindo o mesmo rumo aqui, tá? As perguntas vão chegando, que está no caminho, eu vou colocando na frente. Mas amanhã nós vamos começar com as perguntas que faltarem aqui. O que fazer quando as pessoas têm medo de liderar um grupo, mesmo que tenha capacidade? Eu vou falar para vocês, eu nunca tive capacidade natural de liderar. Eu sempre fui um cara tímido, que mesmo por ter nascido na igreja, achava que não era capaz de liderar. A liderança, eu creio que alguns ela se demonstra de uma maneira mais forte, alguns tem que ser trabalhado, mas todo mundo pode ser líder. Então eu trabalho com pessoas de diferentes personalidades, gente que lidera com mais facilidade, gente que não lidera também com essa naturalidade. Mas por isso que eu estou reforçando de novo essa importância do vida na vida, no discipulado. É também um dos aspectos que você vai trabalhar ali na pessoa. Assim como eu estar junto do pastor André, ele tem me ensinado e tem mostrado a mim cada dia a potencializar a minha liderança. Coisas que às vezes eu preciso, você precisa melhorar nisso aqui. Você precisa ir atrás disso aqui. Então, esse encorajar ou motivar a pessoa. Você pode ser um líder. Às vezes algumas características nele vão falar mais forte. Pode ser a organização, pode ser essa administração do grupo. Mas tem aquele líder que, sabe, é mais coração, que gosta mais de ouvir, de mais estar ali. Mas ele também pode ser um excelente líder. É só ele colocar em prática, mas o medo não pode ser uma desculpa para não liderar, né? Eu creio que todos nós aqui, todo mundo que está aqui pode ser líder de um pequeno grupo e depois multiplicar esse grupo e depois liderar líderes e liderar pessoas. Isso aí é para todo mundo. Pastor, deixa eu falar. Fica à vontade, pastor. Porque é o seguinte, liderança, cara, é o maior gargalo que nós temos para o crescimento. É liderança. Então, o que acontece? Veja só, na nossa igreja nós trabalhamos com parâmetros 20-80. Isso é real em todas as igrejas. 20% da igreja trabalhando para os outros 80%. Geralmente é assim. E geralmente a gente puxa quem? Quem já está trabalhando. Quem já está fazendo alguma coisa, a gente sobrecarrega o cara, ele fica lá loucão e já ele está queimado e não quer mais ver ministério na frente porque ele não aguenta mais. O que acontece? Nós temos alguns princípios. Primeiro, o grande atrapalhador do processo de formação de líder é o pastor, ou o líder, ou o obreiro, ou por quê? Porque ele não vai propiciar o momento certo e o jeito certo de
trazer aquele cara para o processo. O que nós fazemos? No pequeno grupo, a gente encoraja o líder do pequeno grupo a fazer o quê? Primeiro, olha o teu rebanhozinho que Deus te confiou para pastorear. Começa a orar para que Deus te mostre quem deles você vai convidar. Orou, Deus mostrou, beleza. Faz agora o convite. Convida. Convidou, beleza. Agora essa pessoa vai orar junto com você, para que vocês dois entendam que é esse o processo. Nesse ínterim, o que está acontecendo? Eu, como líder de PGM, eu não centralizo o PGM em mim. Eu distribuo, eu delego as ações. Então, por exemplo, sei lá, o fulano aqui vai ficar responsável por organizar, como na nossa igreja os PGMs são rotativos, eles não são só numa casa, né, num só hospedeiro, eles são em várias, eles rodam. Então aquela pessoa vai ficar encarregada de fazer a distribuição e a organização das casas. O outro vai organizar os lanches, o outro o louvor, o outro vai puxar ali o tempo de oração, o outro vai cuidar dos visitantes, sei lá. Então você distribui. Nessa distribuição você já está identificando quem tem um jeitinho mais assim, mais assado, para você começar a puxar aquele. E às vezes você vai descobrir que tem pessoas que você diz assim, eu não dava nada para esse cara aqui, mas olha como ele saiu do casulo. Basta você colocar na mão dele alguma responsabilidade. Não vai sair da forma como você faz. Não vai. Não pense que vai sair. Por quê? Porque você já está tarimbado, você já faz, você já tem experiência fazendo. Ele não vai sair da mesma forma. Então, se você tem toque, se você tem problema de toque, se você é perfeccionista, meu irmão, peça libertação ao Senhor. Inclusive tem um livro ali, 7 passos de libertação, que a gente vai também, né, sortear com o pessoal. Você pode usar ele na sua vida. Tá? Porque aí é aquele negócio, você tem que saber que a pessoa que está chegando, eu não posso esperar que o Silvio pregue e faça as coisas como eu faço. Primeiro, eu tenho 44 anos, o Silvio tem 29. Né? Eu tenho uma formação, o Silvio tem outra. Eu tenho um jeito, o Silvio tem outro. Então não dá para ser da mesma forma. Tá? Então isso a gente tem que se aperceber. Quando eu estava saindo do Palavra da Vida, a pessoa que ficou no meu lugar, que é o pastor Lucas, fui eu que treinei, fui eu que capacitei. E assim, às vezes, quando eu dava a oportunidade dele fazer as coisas, me dava dor no coração. Porque não saía como eu fazia. E Deus começou a me ensinar. Porque eu não tinha tempo mesmo para fazer, então tinha que ser com ele. E Deus foi me ensinando, e eu pude lapidar e ajudar. Ou seja, lá na minha igreja, não sou eu que prego nos jovens e adolescentes. Tem uma escala. Os caras estão pregando direto. As meninas pregam direto. Tá entendendo? E a gente vai lapidando o pessoal. Agora em agosto vai ter um final de semana da juventude. Nós temos 3 adolescentes pregando na sexta-feira. Sermonetes, 10 minutos, 15 minutos. 3. Aí o que a gente vai fazer? Já estamos começando a observar quem são aqueles que nós queremos para o ministério. Então, eu estou demorando nesse ponto, pastor, porque assim, a formação do líder, ela é muito importante, porque se você não tem líder, você não tem como multiplicar. Ou se você multiplicar, você vai perder uma delas. Então, é muito importante você ter um líder, e esse líder tem que começar, quando começa o PGM, na nossa estrutura, a gente vai apresentar depois, você tem o líder auxiliar, não é vice-líder, porque vice nunca faz nada, né? Vice-presidente faz alguma coisa? Faz nada, só dá trabalho. Então, é líder auxiliar e o líder em treinamento. Então, quando a gente já multiplica com liderança formada. Então, é mais fácil de caminhar. Excelente. Galera, eu tenho aqui as perguntas, guardei já no bolsinho. Começo com elas amanhã, 9h30, ok? Então, não vamos perder tempo não, galera. Vamos lá. Até mais. Valeu.